Oi gente, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou falar sobre um dos 12 livros para 2023, que é o Caim, de José Saramago. Surpreendentemente, eu já consegui ler este livro logo no primeiro mês e já está saindo resenha agora, né? Eu espero que tudo dê certo com esse vídeo, porque é a minha segunda tentativa e que eu consiga fazer a edição a tempo hábil para sair amanhã, no caso domingo. Estou gravando no sábado. Como vocês estão vendo aí no título, eu coloquei os benefícios da heresia, né? E eu coloquei a heresia ao invés de blasfêmia, porque heresia é mais family friendly. Então foi por esse motivo que eu não coloquei blasfêmia, porque blasfêmia parece uma palavra muito pesada, não é mesmo? Parece inclusive ainda mais pesada que heresia, ainda que as duas sejam muito similares aí no seu significado. E com esse título eu não estou querendo trazer nenhuma polêmica, não estou querendo criar nenhuma polêmica. Este é um dos benefícios, inclusive, também de ter um canal pequeno, porque as polêmicas elas são quase inexistentes. Eu espero que continue assim, porque a polêmica realmente não me interessa. E este título tem um porquê, tem um motivo, e eu vou explicar para vocês que tem também tudo a ver com o posicionamento de José Saramago frente às suas obras e a como ela é recebida pela crítica, pelos teólogos críticos, né, pelos críticos teólogos no caso, críticos cristãos. E aqui eu vou falar sobre o livro, mas também sobre sobre duas entrevistas que o Saramago deu. Uma especificamente sobre o livro, sobre este livro, né, Caim, que eu vou deixar aí pra vocês, que é uma entrevista sensacional, em que o Saramago vai, com aquele jeitinho peculiar dele, com aquele humor maravilhoso que ele tem, falar sobre as polêmicas acerca deste livro, falar sobre o que ele vai falar sobre o que ele quis dizer com este livro, mas ele vai contribuir aí para que a gente consiga compreender melhor este livro, né, as ideias por trás deste livro, e também aplicar essas ideias todas na nossa realidade, porque a nossa realidade clama por um pouco de heresia, um pouco de blasfêmia, como vocês vão perceber. Eu já tinha gravado este vídeo anteriormente e eu não gostei de como ele ficou, porque talvez eu estivesse muito influenciada com a raiva que eu estava sentindo por conta das tentativas de golpe que ocorreram na semana passada. Então eu fiz esse vídeo meio sob este sentimento, este sentimento carregado de raiva, e isso fez com que o vídeo ficasse um pouco tendencioso. Então, assim, ele vai continuar tendencioso porque somos todos pessoas e somos pessoas tendenciosas. Então a gente sempre vai puxar aí pelo lado que a gente acha, pelo lado que nos é mais, assim, nós temos mais afinidade, né? Então eu vou puxar a minha interpretação para este lado e eu espero aqui movimentar debates e não qualquer outra coisa, né? Eu espero deixar bem claro o que eu quis dizer, tanto com a palavra heresia quanto com blasfêmia, que vai ser a principal palavra, na verdade. E daí a gente parte daí, beleza? É o seguinte, vou fazer um resumo bem breve, porque eu não acho que este livro a gente tenha como fazer um resumo muito maior, né? Porque ele é bem simples, ele tem uma premissa muito simples. Aqui nós vamos ter aquela conversa inicial que Deus teve com Caim, logo depois que ele matou o irmão dele, o Abel, né? E vamos ter aqui Deus perguntando: escuta, Caim, cadê seu irmão, né? E Caim fala: eu sou o guardador do meu irmão por algum acaso, não sei o que, aquela história que a gente conhece muito bem, né? E daí o Caim vai chegar, vai começar ele e Deus vão conversar ali, e Deus vai acabar dizendo pra ele que beleza, eu não vou me vingar, eu não vou fazer justiça por você ter matado seu irmão matando você. Porém, você vai viver eternamente, ou pelo menos você vai viver por muito tempo, mas sem descanso. Você será sempre um estrangeiro, você sempre estará de fora das coisas, olhando tudo de fora, e vai passar muito tempo por aí sem poder descansar. E Caim pergunta: nossa, mas e se alguém me matar, né? Deus fala: não, você vai ter uma marca na sua testa, e essa marca vai dizer a todos que você é um escolhido de Deus e que, portanto, ninguém poderá
te tocar com a intenção de te fazer mal. E é isso que acontece. Caim, então, vai ser levado a todos esses acontecimentos bíblicos, né, no caso, as narrativas da Bíblia que a gente conhece, o Caim vai estar presente em muitas delas. Então, por exemplo, temos aquelas narrativas acerca de Sodoma e Gomorra, ele estará lá quando Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Ele também vai estar presente quando Deus fala para Abraão matar o filho dele, né, para provar sua fé. É Caim que vai intervir nessa situação toda e vai falar: Abraão, meu filho, você tá maluco? Para com isso, é seu filho. Ele que vai soltar o moleque. Dali, um pouco antes do anjo chegar todo esbaforido, e porque os anjos aqui são outro espetáculo à parte, né? Os anjos são sempre muito interessantes, e tem algumas conversas bem interessantes entre esses anjos e os outros personagens. Então, vai ter esse anjo que, no caso, estava atrasado para o seu rolê, né? Que era salvar o Isaac. Imagina só se Caim não estivesse ali, né? Então aqui Saramago vai reimaginar as narrativas bíblicas, só que com um ponto que é o ponto polêmico da obra. Caim aqui vai colocar Deus no banco dos réus. Ele vai ele vai culpar a Deus por todas as coisas ruins que aconteceram, e aqui vai ter uma grande defesa de que, na verdade, Deus não é fiel. Como diz aquele grande ditado de que Deus é fiel, na verdade Deus não é fiel. Deus é uma criatura vingativa, é um ser supremo e vingativo que quer ser louvado acima de todas as coisas, e quando isso não acontece por um motivo ou outro, ele manda seus anjos matarem a galera toda, seja por meio de uma super inundação, como foi o caso da Arca, que o Caim também está presente no caso, e também com a própria Sodoma e Gomorra, né, que ali, por conta de algumas pessoas que tinham costumes desviantes da norma estipulada ali pela sociedade e por Deus, no caso, todo mundo foi morto, inclusive crianças, inclusive bebês. E aqui Caim vai ficar putaço com essa situação toda. E temos aqui, gente, uma história muito interessante. Muito interessante, porque apesar de, como vocês puderam perceber, o enredo é bem simples, porém as discussões que suscita são muito interessantes e muito relevantes para a nossa época. E daí eu vou chegar aí nesse ponto em que o motivo de eu ter colocado os benefícios da heresia, né? Porque aqui nós temos um reconto de textos sagrados, considerados sagrados por uma maioria, e que por conta dessa palavra, por conta desse peso do sagrado, essas narrativas, esse tipo de costume que deriva dessas narrativas, né, existe um determinado povo que se considera o povo escolhido e, portanto, eles são legitimados moralmente a fazer diversas coisas porque eles são o povo escolhido, né? E temos todos os desdobramentos que se seguem a esse tipo de pensamento. E é aí que vem a importância do questionamento, a importância da pessoa se colocar contra verdades, principalmente contra as verdades sagradas. E vocês sabem que colocar-se contrapor, questionar verdades sagradas é o que se incorre, uma dos significados da palavra heresia e também da palavra blasfêmia. Porém, como numa das entrevistas do Saramago, ele vai falar que heresia é mais aplicado para pessoas que creem. São pessoas que creem naquela determinada fé e que se colocam, que fazem questões ou que fazem ações que de alguma forma vão colocar essas pessoas em conflito com essa fé. A blasfêmia, por sua vez, não teria, no caso, essa necessidade, né, da pessoa ser uma parte daquele povo para se contrapor a esse povo. Logo, Saramago, como ateu, prefere ser chamado de blasfemo ao invés de herege. Em relação a essa blasfêmia de Saramago, a essa heresia, a essa necessidade que nós temos de questionar, necessidade que nós devemos ter de questionar verdades sagradas, porque é essencial que a gente questione verdades sagradas, principalmente hoje em dia.
E daí vocês podem dizer, ok, mas esse texto, porque Caim é uma criatura lá do Gênesis, ou é Gênesis? Gênesis e a banda? É Gênesis? Eu sei lá. Vocês podem perguntar, né? Assim como muitas pessoas que leram este livro, inclusive os teólogos da Igreja Católica, fizeram essa questão, mas por que raios esse homem está chafurdando na nossa Bíblia? Por que é que ele está se enfiando nas nossas crenças e não sei o quê? Bom, Saramago vai fazer uma defesa de suas escolhas e vai dizer o seguinte, ele não é nem um pouco, ele não pede perdão, não pede desculpa, nem deve, porque ele não deve nada, ele simplesmente se apropriou de um texto que fundamenta uma religião, né, no caso um texto fundador, uma espécie de mitologia, assim como Ilíada. E aqui eu me dou ao direito de dizer que a Bíblia, para mim, é um livro de mitologia. Vocês podem, se vocês são adeptos da fé cristã ou de outras crenças que tomam o Pentateuco como base, tudo bem, somos todos livres por enquanto para ter esse tipo de pensamento. Eu espero que continuemos por algum tempo, né, apesar do meu pessimismo, mas vamos nos ater aí a essa esperança de que cada pessoa possa de fato escolher estar crendo em alguma coisa ou não. A minha escolha nesse momento, a minha escolha sempre foi não tomar esse livro como sagrado, porque para mim é um livro de mitologia, assim como a Ilíada. Então Saramago, ele se dá esse direito de pegar um livro de mitologia, assim como qualquer outra pessoa que toma histórias gregas, de mitos gregos, e ele repensa, ele reimagina, ele reinventa essas histórias. E aqui, em uma leitura literal destes livros, ele vai desenvolver Caim. Não é a primeira vez que Saramago utiliza a Bíblia como base para suas histórias. Ele tem outros livros, como o Evangelho segundo Jesus Cristo. Ele tem, em todos os livros dele existe essa grande influência da Bíblia, dos textos bíblicos, na obra de Saramago. Então, mas os mais evidentes, no caso, seriam Caim e o Evangelho segundo Jesus Cristo, que são livros inacreditavelmente bem escritos e muito bons. E Saramago vai se dar esse direito, então, de reimaginar. Numa dessas entrevistas, na entrevista acerca de Caim, ele vai falar exatamente isso, que esses teólogos cristãos, esses teólogos católicos, questionaram ele, porque falaram que ele tomava a Bíblia como algo muito literal. Saramago, abusado como ele falou que a única saída, neste caso, para que a igreja tivesse uma leitura considerada correta, seria vender junto com a Bíblia os serviços de um teólogo que pudesse explicar a cada leitor como a Bíblia deve ser lida. Ou então anexar notinhas em cada livro da Bíblia dizendo como a Bíblia deveria ser interpretada, para mostrar o absurdo que é essa ideia de uma interpretação correta, sendo que nem entre os próprios teólogos existe um consenso acerca da interpretação correta. Nem entre os teólogos, nem entre as diferentes igrejas, denominações que utilizam a Bíblia como base para a sua fé, não existe consenso de interpretação. Então, cada interpretação, existem algumas interpretações que têm bases no próprio texto, algumas mais literais, algumas simbólicas, mas as igrejas evangélicas, por exemplo, vão fazer interpretações tão literais da Bíblia que chega a assustar. E daí, voltamos de novo àquele questionamento, ok, mas por que um livro desse pode ser interessante nos nossos dias? Por que a história de Caim reimaginada seria interessante nos nossos dias? Primeiro que qualquer tipo de história pode ter aí uma série de motivos que façam com que ela seja interessante. E Saramago adiciona outros 20, 30, 40 motivos que, primeiro, a forma como ele escreve, o tipo de pensamento que ele desenvolve, o tipo de teoria que ele desenvolve aqui, todo o seu humor muito peculiar, que é sensacional, que às vezes eu me peguei gargalhando lendo esse livro, porque, gente, é um livro extremamente engraçado. É claro que o humor que existe nesse livro pode não agradar a todo mundo, principalmente para pessoas que têm uma fé mais ortodoxa, uma fé mais fanática,
fanáticos não vão ler este livro, mas fanáticos raramente leem outras coisas a não ser seus textos sagrados, né? Eu nunca vi um fanático que tivesse uma mente aberta. Como diz Ariano Suassuna, fanatismo e inteligência não moram na mesma casa, e eu nunca vi uma pessoa que tivesse capacidade para abrir sua mente para outras interpretações de outros livros sendo um fanático. Então eu realmente acho que não existe essa questão aí. Em todo caso, aqui vai ser esta reimaginação de uma história, mas com base em observações muito pertinentes, né? Aqui vai dizer acerca da própria natureza de Deus, acerca de como uma criatura sobrenatural, onipotente, onipresente, onisciente poderia ter criado pessoas tão falhas e daí ter punido-as por fazerem exatamente o que a sua visão do futuro já teria imaginado que essa pessoa faria, né? Então aqui temos todas essas contradições narrativas, né, que por muitos e muitos tempos, muitos e muitos séculos, por milênios inclusive, essas narrativas vêm sendo trazidas e aproveitadas e reaproveitadas, e tem pessoas que utilizam inclusive interpretações que foram feitas lá no primeiro século do primeiro milênio. E assim, é um negócio que aqui, este livro, ele vai expor o absurdo e o ridículo desse tipo de interpretação. Então, o humor nesse livro realmente não é para todo mundo, não vai ser para todo mundo. E a palavra blasfêmia aqui, para essas pessoas, vai ter um peso muito grande. E daí que chegamos à defesa de que a blasfêmia é extremamente necessária para que a gente consiga melhorar enquanto espécie. Porque eu não sei, vocês talvez, eu acho que não, mas eu acho que quase todo mundo viu, né, já esse vídeo que rolou na internet um pouco antes das eleições, em que um militar estava defendendo uma daquelas muitas passagens sanguinolentas que tem no Velho Testamento, em que trata de um dos vários genocídios que tem na Bíblia, né, acerca da morte de um determinado povo que não estava ali em consenso com a religião de Jeová, né, com a religião de Yahvé. Então, se essas pessoas adoravam outros deuses, elas adoravam estátuas de ouro ou não sei o que, então que fossem passadas todas na espada, que matassem filhos antes de saírem dos ventres de suas mães. Esse tipo de coisa suave que existe aos montes na Bíblia e que deveriam ser apenas histórias. E que deveriam, na verdade eu acho que não deveriam, né? Mas se há vontade de interpretar isso como algo simbólico, é muito maior do que o bom senso, então que fosse interpretado como algo simbólico. Mas o que vemos hoje em dia não são essas passagens sendo interpretadas como algo simbólico. O que a gente vê pessoas como esse militarzinho aí é defender o assassinato de outras pessoas, de outros povos que não concordam com eles, entendeu? Vocês entendem o perigo que é você aceitar uma narrativa porque ela é sagrada, com muitas e muitas aspas, porque narrativas sagradas existe toda uma subjetividade aí, né? É sagrada para uma determinada pessoa, é sagrada para um determinado grupo, para outros não faz nem cócegas na sacralidade de outro grupo, como é o meu caso, que não considero que nenhuma narrativa seja sagrada. Então, ou então pessoas de outras religiões, pessoas de religiões que são frequentemente acuadas e colocadas numa espécie de criminalidade moral por conta da religião predominante, que é o cristianismo, né? Então vemos esses grupos que são altamente fanáticos, e aí a gente sabe que a inteligência não faz parte desses grupos, né? Eles não têm inteligência para ter empatia com o outro, eles não têm inteligência para pensar que a narrativa deles é sagrada para eles, mas não é sagrada para outras pessoas, e que a Bíblia deles é sagrada, mas não é sagrada para outras pessoas. Essas pessoas não têm inteligência para fazer esse tipo de separação. Porém, o que nós vemos são narrativas tidas como sagradas sendo utilizadas para exortar um determinado povo contra outro. E é aí que existe a necessidade
de se questionar tudo, a necessidade da heresia, a necessidade da blasfêmia. Então, o que é importante que fica neste livro aqui, que está sendo dito a todo momento, é: duvide das suas divindades, duvide das suas narrativas. Se você ouvir alguém te dizer, né, que tem uma frase na Bíblia, eu não vou lembrar agora, mas eu lembro dos tempos em que eu ia à igreja, né, com os meus pais, porque eu era criança e não podia não ir, em que existe essa narrativa que diz, não tente saber o que... Como que é? Não tente entender o que não te convém saber, eu não sei, nem tudo, a ideia é, nem tudo, se você não entendeu alguma coisa, talvez você não precise entender aquilo, ou talvez você não deva questionar aquele determinado conhecimento, porque é uma verdade. Então, conhecimento não, você não deve questionar uma determinada verdade, porque verdades são inquestionáveis, então não te convém querer saber mais do que aquilo que está lá. Então, o que este livro maravilhoso está te dizendo é: quando alguém esfregar na sua cara esse tipo de afirmação, que você não deve saber mais do que te convém, ou então que a verdade ela é uma só, desconfie, busque outras narrativas, contraponha com outras realidades. Procure pessoas que pensam diferente de você. Não precisa fazer amizade com outras pessoas, mesmo porque isso é meio esquisito, né? Hoje em dia, se você não tomar cuidado, você conhece umas pessoas tão estranhas que era melhor que você tivesse ficado vendo o filme do Pelé na sua casa. Então, assim, sei lá, procura pelo YouTube, sabe? Veja o que outras religiões dizem, o que outras religiões pregam. Não é pra você abandonar sua religião e procurar outra, não é isso. Descubra por si o que essas pessoas estão buscando, porque no fundo todo mundo busca a mesma coisa, que é paz e viver, quer dizer, em teoria, né? Em teoria a maioria das pessoas busca isso, é viver de uma forma boa, alegre, satisfeita, sabe? Encontrando ali na sua fé um motivo de satisfação e de felicidade, de alegria. Existem pessoas, eu conheço pouquíssimas, mas existem pessoas que realmente são felizes em estar naquele determinado grupo religioso, e essas pessoas encontram satisfação em estar ali participando daqueles ritos religiosos. Porém, geralmente essas pessoas que são alegres, que são felizes nesse tipo de encontro, não são fanáticas, são pessoas inteligentes, pessoas que usam a religião como uma forma de se sentir melhor no mundo, e não como forma de acuar e destruir outras pessoas, como é o caso desse monte de narrativa que está tendo aí. E daí talvez vocês me perguntem também, ou talvez vocês falem, nossa, isso não tem nada a ver com o que essa pessoa aí está falando. Mas talvez vocês se perguntem, será que é assim mesmo? Será que não é uma maçã podre no meio do cesto que tá botando as outras a perder? Então, assim, eu não acho que seja só uma maçã podre. Eu acho que são muitas, são coleções, são baldes inteiros de maçãs podres, né? A gente viu recentemente, o que um caminhão de maçã podre pode fazer, né? Pode, inclusive, ir contra uma democracia, que é o que a gente, bem ou mal, tem hoje em dia, né? Então, esse tipo de narrativa, esse tipo de a minha verdade é sagrada, a sua não é, eu sou o povo eleito e você é o inimigo, portanto vamos matar e degolar seus filhos antes que eles cresçam e degolem a gente. Sabe esse tipo de histeria coletiva em que muita gente está metido? E essas pessoas que estão nessa histeria coletiva não estão longe, gente, pode estar na sua casa, pode ser um parente desvairado seu, sabe? Então, vamos questionar as verdades sagradas, vamos questionar sempre. Se alguém disser, isso não pode ser questionado, é aí que a gente tem que questionar. Se está dizendo que existe uma determinada narrativa sobre que você não te convém saber mais, é aí que convém saber mais. E eu não tô pregando não, tá? Eu sou contra pregações de todo tipo, eu inclusive detesto. Mas eu estou falando aqui as coisas que este livro desperta, e são
coisas sensacionais são tão necessárias para hoje em dia, sabe? Esse tipo de pensamento, esse tipo de construção de um espírito crítico aí acerca das coisas que vem acontecendo no mundo. Então, gente, eu indico aí pra vocês, indico mesmo, indico com força. Isso aqui é pequenininho, sabe? Tem 172 duas páginas. E, uma outra coisa antes de encerrar esse livro, que é o seguinte. Saramago comenta lá, eu não sei, eu vou deixar uma entrevista do Roda Viva também aqui, que é anterior à entrevista que ele deu sobre Caim. Se puderem, assistam ou ouçam, que é muito bom, esse homem é sensacional. Que ele fala que muita gente fala que que não lê os livros dele porque os livros dele são difíceis, porque não tem pontuação, porque a pontuação não é a mesma da norma culta, não sei o que, então fica complicado. E assim, o que eu posso dizer pra vocês é que realmente não é um livro convencional, então a gente vai ter um pouco de estranhamento no começo, mas Saramago mesmo diz o que se deve fazer nesses casos. Ele vai colocar a literatura que ele faz como sendo uma auralidade, ou seja, uma oralidade que você ouve. E que a saída mais fácil para um livro desse, ou a entrada no caso, é você ler em voz alta. Quando a gente lê em voz alta, automaticamente a gente faz as pausas necessárias, a gente obedece às vírgulas necessárias, pontuações estranhas como aquele interrogação com exclamação, aqui parecem muito mais naturais do que quando a gente realmente enxerga no texto a exclamação com a interrogação, né? Então assim, pode parecer a um primeiro momento, a uma primeira olhada, pode parecer um texto mais hermético, mas de fato não é, tá? De fato, olha eu usando uma verdade incontestável. Podem me contestar, por favor. Mas assim, esse não é um texto, ele só parece hermético, mas ele não é. Então, começa lendo em voz alta e vocês vão ver que fica muito mais fácil para entrarem no livro. Depois, vocês vão ver que vocês já estão dentro dele e não vai precisar... não precisar de nenhum esforço para continuar lendo. Isso aqui realmente é um tesouro. Pretendo ler muitos outros livros de Saramago. Eu já li alguns e comprei outros, né? Na verdade eu troquei no sebo outros. E é isso aí. Pretendo ler outros nesse ano porque, gente, isso aqui é maravilhoso. E fica aí a dica pra vocês. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido aí o que eu quis dizer e que eu tenha... Na verdade, eu espero que eu tenha conseguido passar dessa segunda vez o que eu queria dizer, né? E não ter ficado só na minha cabeça. Mas, qualquer coisa, se por acaso eu não fui clara em algum momento, deixem aí nos comentários que eu vou responder a todo mundo, ok? E é isso aí, gente. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. Se vocês já leram esse livro, deixem aí nos comentários, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se não estão inscritos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!